2 feminicídios são registrados em cidades da região em apenas 4 dias. Na esteira aí dos 2 feminicídios, nós vamos passar para você também que a PM aqui de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, está lançando uma operação Agosto Lilás para prevenir a violência contra a mulher. E ainda no sul de Minas, um cozinheiro de hotel é preso após brigar com colegas. E a polícia descobrir que ele era foragido da justiça. Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Pois é, mas Olá, tem mais coisa ainda. Tem com relação a feminicídio? Tem mais coisas também com relação à polícia, Biajone. Tem uma notícia aqui que está nas manchetes e que a gente vai passar aqui com relação a uma mãe que foi com uma faca no DR, na creche do DR. A polícia foi chamada, ela estava com uma faca na cintura, a polícia foi chamada, quando a polícia chegou, ela tentou esconder a arma, enfim, foi um clima muito complicado lá. Nós vamos trazer essas informações daqui a pouquinho, né? E você estava dizendo, Suzana? Eu estava dizendo que sobre feminicídio. Lembra, ontem, na realidade, o Supremo Tribunal Federal julgou a validade da legítima defesa da honra, né? Que é exatamente sobre isso. E já ficou definido, a gente vai falar logo mais. Mais importante que a honra é a vida, né? É a vida, claro. Finalmente uma coerência, né? Isso. Tá certo. Mais notícias para serem abordadas aqui no Rotativa de hoje. O doutor Donizete deixou a promotoria aqui de São João da Boa Vista. E o novo promotor, quem vai assumir, é quem vai investigar aquela questão das contas da saúde da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, conforme nós noticiamos ontem, contas que não foram aprovadas e que pode ter consequências e graves. Ok? Mais informações aí nas manchetes, Biajone. Ainda do interesse do nosso ouvinte, claro que ainda não se vacinou contra a influenza. São Paulo prorroga a campanha de vacinação contra a gripe até o final deste mês. E temos ainda, falando em gripe, saúde, Artem e Suzana, Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar aí para a região. Nossa, tomar mais líquido, né? Porque na realidade... Toda a atenção possível, né, Suzana? Laranja, estamos com um problema sério na região. Como nós estamos nas manchetes, também quero destacar o seguinte, que nós vamos falar hoje. A Prefeitura, que teve ponto facultativo hoje de manhã, todo mundo assistindo o joguinho da Seleção Brasileira, né, que não se classificou, foi o último, né? Então a Prefeitura, que não trabalhou hoje pela manhã, parou para assistir o jogo, né, da seleção. Alguns setores, alguns departamentos, teve muita gente que trabalhou, corrija-se aqui, né? Só que a Prefeitura ainda não conseguiu resolver o sistema tributário. E o problema está causando muito prejuízo para o contribuinte, para o cidadão, para a população de um modo geral. Vamos falar sobre isso também. E também vamos falar sobre Andradas, que vai sediar a apresentação da Orquestra Fantástica. Vai ser em agosto. Já coloca na sua agenda aí que vai ser aquele espetáculo maravilhoso. Biajone já acompanhou muitos, né? Porque era em Poços, tinha a Sinfonia das Águas. Sim, muito bonito. Diz que é um espetáculo. Eles projetam, assim, algumas imagens nas paredes ali do Palace Hotel, a orquestra toca, tem um espetáculo com águas, então é um negócio fantástico. Nós fomos ontem lá em Andradas, né? Falamos com o maestro Agenor, que é o muito maestro de tudo isso. Muito querido de todos nós aqui em São João também. Tá, né? certo. A orquestra sinfônica aqui, né, de São João. E dessa vez vai ser num campo do Juscelino Kubitschek. Tanta gente que eles estão esperando esse próximo agosto. Vamos para a notícia então, Biajone? Opa, vamos começar com as policiais. Entre elas, o feminicídio registrado aqui em Lavras, próximo a Santa Cruz das Palmeiras, onde um outro feminicídio foi registrado. 2 feminicídios em menos de 4 dias. Final de semana, a jovem de 21 anos, que nós passamos a informação aqui,
morreu a tiros na frente do filho de 6 anos, que ficou inclusive chocado. Ele estava muito mal devido àquilo que aconteceu, estado de choque, teve que receber tratamento especial. Isso aconteceu no bairro Santa Terezinha, em Santa Cruz das Palmeiras, e o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem. O segundo feminicídio, início da tarde de ontem, mulher de 43 anos morta a tiros pelo marido, bairro Santa Efigênia, Lavras. Segundo informações da Polícia Civil, o homem de 71 anos, que já tinha histórico de violência doméstica contra a esposa, matou a mulher no escritório da empresa do casal. Conforme a polícia, os dois tinham uma loja que comercializava cestas básicas. Após matar a mulher, ele fugiu para dentro da casa, que fica em frente ao escritório, onde se matou. A vítima foi identificada como Isabel Silveira Nascimento, 43 anos, o marido Sebastião Carlos Torres, que já foi inclusive vereador na cidade. Conforme a delegada Ana Paula Arruda, apesar do histórico de violência, a mulher nunca havia procurado a polícia para registrar boletim de ocorrência ou solicitar medida protetiva. A perícia foi acionada, os corpos foram encaminhados ao IML. Agora, o que chama atenção aqui, ela, 43 anos e ele, 71 anos. É uma diferença bem grande de idade. E, como a delegada afirmou aqui, né? Apesar do histórico de violência, ela nunca havia procurado a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Por isso que a gente insiste em falar, né? Não dá para aceitar violência, tem que denunciar imediatamente. Mulher não pode apanhar calada, não é? Termina assim, né? Termina assim. Dessa forma. Infelizmente, né? Mas agora, vamos aqui aos novos fatos, né? Ontem, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a legítima defesa da honra, né? Ainda sempre era evocado em alguns tribunais no país. Hoje só em novela, porque não tem mais essa forma de comover os jurados para a situação emocional dos réus nesses momentos de crime, como esses dois que a gente acabou de comentar, e livrá-los da punição, ou pelo menos reduzir a pena, porque forte emoção, a honra, tal, enfim. Então, ontem, o Supremo Tribunal Federal diz que esse artifício não vai mais ser utilizado nos julgamentos. Então, se prepare, esses dois processos aí que virão dessa situação. A tese de legítima não é válida para absolver casos de feminicídio. Então, por unanimidade, é inconstitucional para qualquer tipo de julgamento no tribunal. É uma defesa da vida e não defesa da honra. Tá certo. Para o nosso ouvinte entender, ouvinte da M970 Piratininga, da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV Brasil, alegar que matei em nome da minha honra dava inclusive absolvição dos crimes. Estava lendo até um livro muito interessante da história de São João da Boa Vista, do médico que residiu em Santos muitos anos, que era o Dr. Acácio Valim, que ele diz o seguinte, que era muito comum em São João da Boa Vista. O marido matava a mulher, né? E depois dizia, ela me traiu, eu estou defendendo a honra, e era absolvido. E a sociedade entendia que realmente ele tinha o direito de matar. Incrível que isso estava na legislação até hoje, e era possível resolver uma questão dessa forma. Agora acabou, finalmente, né? O Supremo se atualizou, modernizou. É absurdo você resolver uma questão dessa forma. Então ninguém mais vai poder matar em nome da honra, né? Você resolve essa questão juridicamente, jamais com arma, com morte, né? Porque mais importante que a honra de seja quem quer que seja é a vida, né? Então, uma boa medida do nosso Supremo ontem. Finalmente. Isso atrasada, muito tempo depois, mas pelo menos resolveram, né? Decidiram. Uhum. Bom, falando nisso, Operação Agosto Lilás vai ser... É um exemplo aqui para o estado de São Paulo, um exemplo aqui para São João da Boa Vista, Polícia Militar de Poços de Caldas lançando aí
A Operação Agosto Lilás visa redução justamente de crimes de violência cometidos contra a mulher. Mês de agosto marca aí os 17 anos da Lei Maria da Penha. A ação policial militar vai durar até meados de setembro. E o objetivo é chamar a atenção não só da mulher, da vítima, mas também de familiares, amigos ou mesmo vizinhos, para detectarem os primeiros sinais de agressões. São 5 os pontos de violência: física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Na cidade, a ação tem o apoio da Secretaria de Defesa Social, Guarda Civil Municipal e Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito. Corpo de Bombeiros e Polícia Penal também vão participar, assim como participaram aí dos trabalhos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, né, pelo telefone 180 ou por meio de denúncia emergencial pelo 190 da Polícia Militar. Fica aí um exemplo, né? São João da Boa Vista, que tem uma mulher prefeita, poderia fazer algo semelhante. Já está mais do que na hora, né, de lançar uma campanha aí para proteger as mulheres. Eu acho que seria muito oportuno que São João lançasse aí essa mulher. Eu não sei se o Rodrigo tem aí uma informação sobre o lançamento aqui em São Paulo do protocolo para combater assédio contra a mulher. Sim, tem. Né? Então tá, depois a gente coloca no ar, mas antes eu queria dar uma informação que está aqui sobre um fato que aconteceu lá na creche Miguel Jorge Nicolau, por volta das 17h50. Ontem. Uma moça chegou na porta da escola, foi participar da reunião de pais, porque seu filho estuda na creche, e ao chegar essa moça ali na creche, um pai que estava ali presente observou que ela estava com uma faca na cintura e questionou a ela o que ela iria fazer com aquela faca. Ela respondeu evasivamente: "Você vai ver o que eu vou fazer." E logo em seguida ele avisou a professora que estava preparando a sala para começar a reunião do ocorrido. Ela avisou a diretora da creche, que não estava presente ali no momento, e a polícia militar foi acionada, chegou ao local por volta das 18h25. Quero dizer o seguinte: essa informação nos chega agora, né? Não é oficial através da polícia. A polícia não deu essa informação de maneira oficial, né? Mas a informação que chega aqui é que 4 viaturas da polícia foi acionada, né? E a mãe, percebendo a presença da polícia, tentou esconder a arma. O detalhe é que essa mãe é uma mãe de 16 anos de idade. Ela tem 16 anos de idade. Né? É essa informação que aqui está. Né? E que agora as outras mães estão preocupadas, né? Porque como ela tem uma filha ou filho estudando ali na creche, certamente ela vai comparecer em outras reuniões. Qual é a creche, Arthur? É a creche do CSU do DR. Né? E a informação ainda é que foi atendido pelo cabo Diego. Bom, deixa eu falar uma coisa também aqui que é necessário a gente falar. Informações extraoficiais, como eu falei. Nós estamos tendo um pouco de necessidade, de dificuldade, a imprensa de um modo geral aqui de São João, com relação às notícias que acontecem na cidade. A gente não está tendo acesso, não só a Piratininga, outros veículos. É uma fórmula, uma decisão tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, me parece. Né? Então a gente fica muito aqui dando notícia na região toda, a gente tem que dar notícia de todas as cidades. Casa Branca, Águas da Prata também não. São José do Rio Pardo, e de repente dá a impressão que aqui não se acontece nada, né? A gente não queremos, óbvio, interferir no trabalho da polícia, cada um tem o seu sistema de trabalhar. Agora, as informações são públicas, né? São públicas, então tem muita gente, e aí o ouvinte fica sabendo, por exemplo, de uma notícia que nós não noticiamos, fala: "Poxa, mas não sei se vocês omitiram tal notícia." Então recai sobre a imprensa essa falta de notícia. E hoje, inclusive, estarei comunicando aí tanto ao nosso comandante do batalhão Facade como ao delegado seccional essa dificuldade que nós estamos tendo. Por exemplo, essa notícia nos chega, inclusive com o nome dos policiais, a preocupação da mãe,
né, todas as informações aqui através de populares. Esses dias falaram de uma filha que teria jogado fogo na mãe na Vila 1º de Maio. Eu busquei essa notícia em todos os lugares e nós não temos essa notícia. Então fica complicado, porque às vezes o ouvinte fala, mas vocês não falaram sobre isso? Foi o caso dessa moça que teria jogado fogo na mãe. Não nos é passado. Há um sistema aí na polícia que segura um pouco as notícias, as informações. É uma decisão, uma maneira da polícia local aqui trabalhar, e a gente vai, obviamente, tentar argumentar aí com os nossos comandantes, né, tanto da civil como da militar, que isso cria embaraços e dificuldades para nós também, né? Vamos querendo interferir no trabalho deles, mas as notícias são públicas, precisam ser divulgadas, né? E caso não seja, fique bem claro que não é falha nossa. Certo? Absolutamente, não temos nada, até porque nós abrimos esses microfones aqui para toda e qualquer notícia que seja dada pela população, pelos órgãos, pelas instituições, né? Pelas polícias, todos os poderes, enfim. Depois, de repente, fica parecendo um privilégio, né? Para uns vocês falam e de outros vocês não falam, né? Não temos nenhum interesse. Agora, essa notícia está bem... E a gente tem interesse em noticiar sempre as notícias oficiais, confirmadas e tal. Mas, de vez em quando, você é obrigado a dar notícias quando você tem muita evidência clara e óbvia de que isso ocorreu mesmo. Aqui se cita até, são pais aí que citaram. Parece que o Carioca também já falou sobre essa notícia, né? Mas então, não há nada de oficial, né, Arthur? Esse é o grande problema, nós queremos algo oficial. Quando a gente tem acesso aos sites aqui, São José do Rio Pardo é um dos principais deles, né? Nós temos aqui muitas informações na área policial. São José do Rio Pardo, aqui no sul de Minas, Poços de Caldas, Andradas, né? Temos também aqui Mogi-mirim, no estado de São Paulo. Muitas informações policiais na área policial. E aqui em São João os sites não dão, né? A impressão de repente fica aquela impressão que aqui tá tudo maravilhoso, espetacular, e tem coisas acontecendo. Tá certo? Tem algumas notícias, obviamente, suicídio, tem uma série de outras coisas que a gente preserva, é lógico, né? Em função desse entendimento de que seria uma maneira de você incentivar, né, as pessoas que têm essa tendência e tal. Então a gente entende e respeita, né? Obviamente que respeitamos a legislação, não se pode dar nome quando envolve menor, óbvio. Ninguém vai querer fazer isso. Tem outras legislações que também a gente contesta, mas obedece, lei é lei. Não adianta gritar, a gente tem que obedecer. Por exemplo, você não pode dar nome de traficante. Eu acho que você tinha que dar nome de traficante e mostrar até a fotografia, porque tem que parecer a figura, a pessoa, para poder a gente ter certeza aí, né, e alertar a sociedade. Bom, hoje nós vamos receber também, fazer um programa diferente, né? Nós vamos receber a presença, Bejone, do Dr. Ademir, né? Boaventura. Ademir Boaventura. Daqui a pouquinho o doutor Ademir vai falar conosco, inclusive esses alertas aí sobre saúde, a questão da saúde das crianças, a questão do clima, que nós já falamos aqui, demos aí na nossa manchete, né, que nós estamos em alerta amarelo, era esse o alerta? Alerta laranja, né? Então é importante a gente ouvir o doutor Ademir, que já está nos nossos estúdios, daqui a pouquinho vai voltar com a gente. Mas antes, o Rodrigo, eu não sei se já está no ponto, tem uma entrevista lá do pessoal do DR que teve uma falha técnica da Vila Brasil, não é? Da Vila Brasil. Teve uma falha técnica no som, saiu o som duplicado e o pessoal não entendeu direito. É um pessoal que está reclamando com relação a esse som que ficou ruim. Eles querem ouvir lá o desabafo desses moradores que não estão contentes com a mudança da feira. Então vamos seguir a seguinte ordem. Vamos colocar essa reportagem, daqui a pouquinho a gente retorna com o doutor Ademir, em seguida os nossos intervalos e as outras manchetes anunciadas aqui pela rede Piratininga, aqui no Rotativa no ar, no Rotativa na rede. Vamos então conferir lá a fala dos moradores da Vila Brasil. Continua lá a polêmica, muda ou não muda a feira, né? Eu tinha um amigo meu que dizia o seguinte: para administrar, mexe primeiro naquilo que não está dando certo de jeito nenhum, aquilo que está mais ou menos deixa
Porque você tem tanta coisa não dando certo, para que você vai importunar as pessoas aí? Mas vamos conferir, vamos ver. Né? Vamos ver, 40 anos só. Pois é. Vamos ver a fala aí dos nossos amigos lá da Vila Brasil. Vamos lá, o nome. Vamos começar com quem? Você mesmo? Vamos lá, o nome. Eu, Lucimar. O que você acha, Lucimar? Não, pra mim aqui, como tem comércio aqui, fica péssimo, né? Eu acho que eles estão tirando uma rua de comércio lá em cima e transferindo pra outra. Tinha que ser num lugar que não tinha comércio. Não teria comércio, né? Pra não atrapalhar ninguém. Nem os feirantes, nem a gente, né? Vocês foram consultados? Eu não. Você? Fábio, mas eu também não fui consultado não. Eu não aprovo porque eu tenho um filho que trabalha a noite inteira e precisa dormir de dia. Ele pega estrada todo dia e ele vai para Espírito Santo do Pinhal. Como é que faz? Vai e volta, não dorme, não descansa para trabalhar numa máquina? E vamos mostrar aqui, né, que a rua é um trecho pequeno, não é isso? Isso, uma cafeira nem cabe aqui nesse pedaço. Não cabe. É só para incomodar mesmo. Eles têm que arrumar um lugar aí que não tem comércio para trabalhar. Virado para cá, né? Virado para cá, a sua casa é aqui, né? Isso. Tá. Então não tem como você entrar ou sair. Não. Tá certo. E vai até aquela esquina. Isso. Vocês acham que... E sem contar também Não, aqui não a água cabe, da não. chuva que desce com tudo de lá, né? Que vem arrastando tudo de cima para baixo, de lá, aqui. Desce, quando chove, desce com tudo, né? Então você acha que tem esse problema também? Tem esse Da problema água, também da da água. convivência. Não é só empoçar água aqui, por exemplo. Pode não empoçar água, mas a água que vem de cima vem com força. Entendeu? Aqui costuma empoçar, não, porque nós temos um córrego aqui já Passa aconteceu. até por cima da calçada Passa por quando cima da vem calçada chuva quando forte. vem e vem com força de cima, né? Das ruas de cima, das laterais de cima, vem com força. Porque aqui é uma descida, né? Aqui é um funil, na verdade, né? Tudo que vem de cima vai parar aqui, né? Alguma medida que vocês vão tomar, se por acaso a prefeitura... Vai ter que arrumar um advogado, alguma coisa, porque uma que eles vêm não comunica. A prefeitura, por mais que a gente pague imposto, a gente é dono, pelo menos, da frente da casa da gente. Ela não tem que chegar e falar, eu vou pôr. Ela não comunicou, entendeu? Então eu acho que não tá certo. Tem que arrumar um advogado, entrar em cima disso aí, e a prefeita tem que se virar. Isso é problema dela. Ela que prometeu um barracão para eles, ela que cumpre. Não foi a gente que prometeu. Tá certo. Tem uma outra área lá, né, que talvez ficaria melhor. Enfim, uma outra... Por que não faz um projeto em cima do piscinão, na metade da curva lá, recua para dentro, fica bom para todo mundo? Só fazer um projeto bem feito com um engenheiro bom ali, passa a feira em cima do piscinão, não atrapalha a rua, fica praticamente igual lá onde tem a feira de domingo. Tá certo. O pessoal, a rua toda, vocês estão... A maioria aqui ninguém quer. Só tem um ali que aceitou que para ele é bem na esquina, então não vai atrapalhar a vida dele. Né? Boa sorte pra vocês. Obrigado. Então tá bom, agora saiu direitinho, né? Deu pra gente ouvir aí o pessoal lá da Vila Brasil. Antes, anunciando aqui já a presença do nosso lado aqui, do doutor Ademir, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Eu só queria concluir o seguinte com relação aí à feira da Vila Brasil. Tem outras opções. Se tiver que mudar mesmo ali da rua principal, tem que se mudar para um lugar melhor. Não pode regredir, não é? Então tem que estudar uma maneira de proporcionar um lugar melhor que atenda comerciantes, que atenda a população e que atenda os feirantes também. Eu tive ali, eles mostraram, questionaram, eles têm muita razão do que eles estão falando. A rua é muito pequena, um trecho pequeno, os feirantes vão ter que ficar grudados, se um tiver que sair dali, tem que dar a volta todinha na rua para poder sair, porque vai ser uma banca grudada para outra, ele não tem como sair, né? Imagina se der um problema de ter que ir no banheiro às pressas. Faz no meio do caminho, me ajuda, porque não vai ter jeito. E além do que a enxurrada, a gente percebe ali que a enxurrada realmente é muito forte. Então vamos acompanhar lá a Vila Brasil, né? Conforme eu falei já, a presença aqui nos nossos estúdios do doutor Ademir. E o Biagione tem uma informação aqui, já pegar o Ademir no pé aqui, fazer o Ademir trabalhar aqui na... Vamos lá. Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo, baixa umidade para a região. Segundo o Instituto, o grau de severidade apontado como perigo potencial. Você está vendo as imagens aí, perigo potencial. Ainda conforme o IMET, o aviso tem início sempre das 12 até as 19 horas, meio-dia até as 7 da noite.
Segundo o alerta, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Isso é muito preocupante, hein, doutor? Com certeza, Biagione. Em primeiro Coisa lugar, de deserto, né? Sim, Eu queria desejar bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos na Piratininga M, também na rede Piratininga de comunicação, que vai ao ar e fica o nosso programa aí gravado, e também na Connect Brasil TV. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Ademir. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, Artem, Biagione, todos os ouvintes da Rádio Piratininga. Agradeço o convite. E realmente esse alerta é muito preocupante. Lembrar que esse alerta diz respeito basicamente tanto à queda na umidade do ar, quanto também à queda na temperatura. Nós sabemos que as duas estações piores em termos de doenças, tanto para criança quanto para adulto, são o outono e o inverno. O outono começou no dia 20 de março, terminou no dia 20 de junho, quando nós começamos o inverno oficialmente, dia 21 de junho, até o dia 23 de setembro, que oficialmente são os 3 meses de inverno. Então nós sabemos que as doenças respiratórias, principalmente nessa época de outono e inverno, são muito prevalentes. E esse alerta diz respeito justamente a essa umidade do ar muito baixa e a queda da temperatura, o que favorece o aumento no número de doenças. Nós dividimos de uma maneira bem simples em 3 grandes grupos: em doenças de origem alérgicas, doenças virais e doenças bacterianas. Todas as 3 muito recorrentes e muito prevalentes nessa época. Tá certo. E criança, principalmente, deve sofrer mais ou não? O sofrimento é igual? Sofre mais pela imunidade menor. A criança tem imunidade menor? Tem. O que acaba acontecendo, Artem, é o seguinte: alguns fatores que predispõem a isso. Muitas mães me perguntam, a volta às aulas agora é um fator predisponente? Sim, porque a gente sabe que aglomerações facilitam a transmissibilidade, tanto de vírus quanto de bactérias. Então, é um dado muito interessante. Eu trabalho em posto de saúde, trabalho em plantões, no próprio consultório. O número de crianças doentes, apesar da severidade do clima, agora em julho, diminuiu um pouco, por conta das férias, do afastamento das aulas. E tende a aumentar agora, nessa primeira semana de agosto, até o final do inverno, no dia 23 de setembro. Então, um dos principais fatores, além da imunidade um pouco menor da criança, é a aglomeração na sala de aula. Eu insisto para alguns professores, alguns diretores de escola, evitem manter um ambiente fechado. Eu já vi escolas onde as janelas ficam fechadas e o ar-condicionado ligado. Pior. Muito pior. É um meio extremamente propício para a transmissibilidade de vírus, de bactéria e também para quadros respiratórios de origem alérgica. Ou locais também onde está frio e o pessoal fecha tudo, né? Isso chega a acontecer em postos de saúde, clínicas até, né? O pessoal vai fechando tudo porque tá frio e tá lotado lá dentro. Como é que faz? Perfeita a sua colocação, Biagione. É uma falsa impressão de segurança. Olha, eu estou aqui num ambiente todo fechado, quentinho, tá tudo bem. Muito pelo contrário. Além do ambiente aglomerado que a gente tem que evitar, também um ambiente fechado, que não há uma circulação de ar. Então a gente sempre orienta, olha, tá frio, lá fora tá frio, mas mantenha a janela um pouco aberta para que haja uma renovação do ar. Isso é importante, porque o vírus e a bactéria vai ficar naquele ambiente e não vai haver a recirculação do ar e a contaminação é muito maior. Tá certo. E já está dando para sentir um aumento na procura ou ainda não estamos no pico? Foi incrível o aumento do número de crianças doentes, principalmente no início do outono, março, abril, maio, junho. Tivemos picos assim realmente muito violentos. Julho diminuiu um pouquinho, tem uma incidência ainda grande. E a gente espera agora que agosto, setembro, até começar a primavera, no dia 23, 24 de setembro, vai ter realmente um número grande de quadros virais, bacterianos e alérgicos. A boa notícia, não existe boa notícia em doença, mas 92% desses quadros são alérgicos ou virais. E 8% apenas que são bacterianos. Qual a diferença fundamental? O quadro bacteriano, eu preciso obrigatoriamente do antibiótico. É um quadro mais grave. Por exemplo, uma sinusite, uma otite, uma amidalite, uma pneumonia, uma meningite. São quadros que requerem muito mais cuidados. Os quadros virais, a gente sabe que são autolimitados. Então a criança às vezes apresenta tosse, coriza, congestão nasal, dor de garganta, mas é um quadro que normalmente se resolve espontaneamente em 72 horas. E o quadro alérgico é aquele quadro que tende a ser mais crônico, mais prolongado.
E para a mãe é difícil identificar. Olha, meu filho está com tosse, está com coriza, está espirrando. Será que é um quadro alérgico? Será que é um quadro viral? Será que é um quadro bacteriano? Só o médico realmente para poder fazer um diagnóstico bem preciso. Tá Doutor, a gente tem aqui a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo anunciando que vai prorrogar a campanha de vacinação, inclusive contra a influenza, que é a gripe, né? Então, uma boa notícia, outra boa notícia, né? Na área de saúde, como disse o doutor Ademir, até o dia 31 de agosto, até o final de agosto, eles vão ter aí essa prorrogação da campanha de vacinação para a população acima de 6 meses. Abaixo de 6 meses não pode ser vacinado. Sim, Biagione. Perfeito, Biagione. Essa é outra dica que eu dou para todos os pais. Mantenham a carteira de vacinação em dia. Como eu tinha dito anteriormente, a criança tem uma imunidade mais baixa naturalmente. Então a vacinação é fundamental para haver uma proteção. Então, dentro de todas as dicas, evitar ambientes aglomerados, um ambiente sempre ventilado, uma boa hidratação para a criança, então bastante líquido, bastante água, não é refrigerante, bastante água para a criança. Hidratar bastante a mucosa nasal, ou seja, lavar o narizinho com soro fisiológico é fundamental. Um hábito que nós não tínhamos anteriormente e passamos a ter na época da pandemia, que eu espero que continue, lavar as mãos constantemente, com água ou com álcool em gel, e até o uso da máscara. Tem até um detalhe interessante, Artem. Eu ficava muito doente. Era impressionante. Eu atendo uma média de 80, 90 crianças por dia. E antes da pandemia, todo mês eu tinha ou uma amidalite, ou um resfriado, ou um quadro gripal pela influenza. E estava sempre tomando medicamentos. A partir do momento da Covid, a obrigatoriedade da máscara, eu comecei a adotar a máscara em todos os atendimentos. Mesmo agora diminuindo muito a incidência do coronavírus, eu ainda continuo usando máscara e diminuiu muito a incidência de doenças no meu organismo. Então a máscara nos protege sim. Então você continua usando a máscara? Continuo usando a máscara em todos os atendimentos, seja no consultório, no pronto-socorro ou num posto de saúde, eu uso a máscara e foi realmente maravilhosa essa proteção que a máscara... É difícil para criança, eu sei, na escola usar uma máscara, mas procurar lavar as mãos, alimentação saudável também, mas a máscara veio para ficar. Eu pegava gripe todo inverno, eu pegava gripe, ficava uma semana assim, às vezes até faltava do trabalho aqui porque não tinha voz, né? E eu também tive essa experiência, viu, Arthur? Viu, doutor? Sim, sem dúvida. Passei aí, já faz 2 anos que eu não tenho problema de gripe. E no caso do Biagione, já aproveitando que ele está falando isso, e não é a tua especialidade, mas eu sei que também você sabe sobre isso, no caso do Biagione, a gente tem que se preocupar também com os idosos, né? Porque a gente... Eu achei que você fosse falar, passar de pediatra para geriatra, não é a sua... Passando de pediatra para geriatra. É porque a gente percebe também que idosos também, né, Ademir, se ficam doentes e muitos chegam a óbito. Sim. Aumenta muito o número de óbitos agora dos idosos, né? A imunidade tem essa característica, tem as crianças, principalmente abaixo de 2 anos, e a terceira idade, acima de 60 anos, tem uma facilidade maior pela imunidade mais lenta, mais demorada para responder, para contrair doenças, sem dúvida nenhuma. E é interessante que a grande maioria das doenças de transmissibilidade mais fácil são os vírus. Nós tivemos, nos últimos 3 meses, 5 vírus que realmente assustaram. O primeiro foi o famoso mão-pé-boca, a síndrome mão-pé-boca. A criança apresentava febre alta, no segundo dia bolhas na mão, no pé e na boca. E é um vírus chamado Coxsackie, evolução benigna de 72 horas. Roséola, que é um outro vírus que a criança tem febre muito alta, a transmissibilidade é cerca de 10 vezes maior do que o vírus da Covid. E a criança tem 3 dias de febre alta, depois aparece um vermelhão, parecendo um sarampo. Assustou muito. Recentemente, bronquiolite, que é um outro vírus, é o vírus sincicial respiratório, gerando quadros respiratórios graves, criança sendo internada precisando de oxigênio. Sem contar os casos de Covid e os casos de gripe, como você mencionou, Biagione. Não confundir gripe com resfriado. Gripe é o vírus influenza e resfriado são vírus bem mais leves. Você tem adenovírus, rinovírus. E mais uma vez a importância da vacinação, principalmente com relação ao vírus da gripe. Tá certo. Tem um ouvinte nosso aqui, seguidor, tem vários participando. Aliás, muito obrigado pela audiência. Audiência maciça, viu, João? Eu acho que o Ademir trouxe mais audiência ainda, viu? Parabéns. Alavanca, sempre alavanca. Obrigado a todos os ouvintes. O Fernandinho Franco Borelli está perguntando o seguinte: por favor, nesse período a meningite é mais perigosa e é mais rara? Ou nesse período é mais perigoso?
E quais os sintomas que devo observar? Quais os sintomas? O que fazer de imediato? Perfeito, obrigado pela pergunta. A meningite pode ser causada por vírus ou bactérias. A meningite viral, ela não costuma ser grave. A meningite bacteriana, sim. E de todas as bactérias que podem causar meningite, lembrar que meningite é uma infecção do sistema nervoso central, do nosso cérebro. A principal bactéria se chama meningococo. E olha como a coisa não é tão simples. Existem 5 tipos de meningococo. A, B, C, W e Y. E reforçando o que o Biagione colocou, há vacinas para os 5 sorotipos. Ah, certo. A vacina conjugada, ACWY, e a vacina contra o sorotipo B. Então eu recomendo a todas as mamães que vacinem seus filhos. Nós também precisamos tomar essa vacina, seria importante, porque a meningite pode atacar qualquer pessoa em qualquer idade, é grave para todos nós. Mas pensando na minha área, na pediatria, eu recomendo essa vacina a partir de 2 meses de idade, chamada conjugada, que pega o meningococo ACWY e a meningite B. E por que não existe para todos os tipos de sangue? Só para... Na verdade, essa vacina é para qualquer idade, independente de ser criança ou adulto. E o meningococo é a principal bactéria que causa a meningite, muitas vezes fatal. Só respondendo o nosso ouvinte, estou falando nosso ouvinte já. Não, é telespectador também, é internauta também. Ok, a todos. Aqui a gente é serviço completo. Quais são os sinais clínicos de uma pessoa com meningite, seja uma criança ou seja um adulto? Febre muito alta, vômitos em jato, a pessoa vomita a longa distância, e uma dor de cabeça tão intensa que gera uma rigidez de nuca. Então você tem uma dificuldade muito grande de movimentar o pescoço. Então, febre alta, vômito e rigidez de nuca, correr imediatamente para um pronto atendimento. Aí tem que ser imediato. Tem que ser imediato. E o diagnóstico, Artem, não é um diagnóstico fácil, né? Porque tem muitas doenças que mimetizam os mesmos sintomas e a gente tem que colher o líquor. O líquor é uma agulha que a gente coloca na medula, né, para colher o líquido cefalorraquidiano para poder ver se tem ou não a meningite. Certo. O doutor Demir, você informou aí a vacina para alguns tipos de sangue determinados? Ou foi impressão? Na verdade, a vacina é contra alguns sorotipos. Sorotipos do meningococo. O meningococo, o nome da bactéria, na verdade, é Neisseria meningitidis. Mas ela serve para qualquer tipo de sangue, para qualquer na verdade, essa bactéria... tipo sanguíneo. Na verdade, Biagione, não é bem com relação a tipo sanguíneo. Essa bactéria, ela tem 5 tipos. É igual falar, por exemplo, o vírus da gripe, que é chamado de influenza, ele tem vários sorotipos, que a gente chama de H1N1, H3N2, H4N7. Né? E cada ano tem um vírus, o vírus sofre mutação. Sim. E tem um vírus diferente. A meningite tem a viral, que não é grave, né? Inspira cuidados, mas não leva a óbito. Mas a meningite bacteriana, sim. Graças às vacinas, a incidência caiu demais. E a gente tinha muita meningite. Na época eu comecei minha faculdade de medicina em 1986. Era impressionante. Outono e inverno é uma doença típica realmente de tempo frio e baixa umidade. Os casos de meningite afloravam. Era uma coisa impressionante. Sim. Tá certo. Bom, estamos explorando aqui o médico, doutor Ademir. Mas tem uma pergunta aqui que não quer calar. Vou fazer uma surpresa para o Ademir aqui. Nós vamos virar a chave, vamos parar de falar de medicina. Já imaginava. Você já imaginava. Vou apertar o Ademir, prometi para ele que não ia fazer, mas jornalista não cumpre palavra. Pessoa pública. A informação em primeiro lugar, né? Ademir, eu vi uma notícia aqui que você é candidato a prefeito. Ah lá. Aliás, eu também estou nessa notícia. Eu quero saber de você. Como é que é? Vai ser candidato a prefeito de São João da Boa Vista? Artem, eu fui vereador durante 12 anos, fui vice-prefeito durante 4 anos, fui candidato a deputado estadual o ano passado, tentando passar para a população a importância da cidade ter um deputado estadual, um deputado federal, através das emendas parlamentares impositivas. Agradeço a população pelos votos que eu tive aqui em São João, fui o mais votado. Fiquei muito satisfeito, uma campanha humilde. E é até um pouco cedo para falar, não vou fugir da pergunta, prometo. Eu tenho interesse sim em ser candidato a prefeito para o ano que vem. Não lancei meu nome ainda oficialmente, talvez esteja um pouquinho ainda cedo. Estou conversando com várias pessoas, com vários grupos diferentes. E se realmente tudo convergir para o meu nome, eu aceitaria
tranquilamente. São João tem um histórico de vários médicos prefeitos, né? Tem, né? O estado de São Paulo tem de governadores, Alckmin foi médico, enfim. Uma das coisas, Arthur, desculpe, uma das coisas que eu penso muito, e eu já estou até trabalhando isso também, é que isso não atrapalha a minha carreira como médico. Sim. Isso é fundamental. Eu sou médico pediatra há 28 anos, gosto muito de política, acho que a política está no meu sangue e está na vida de todo mundo, né? Não existe... a política interfere em tudo. Interfere na nossa saúde, na nossa educação, na segurança pública, na habitação, em tudo. Então a gente não pode falar, eu não gosto de política. A política faz parte para melhorar a vida das pessoas. Então a ideia é que eu consiga realmente, se eu for candidato, conciliar as duas coisas. Tá certo. Como eu também estou nessa lista... Sim, eu já ouvi seu nome também. E, aliás, parabéns para nós dois, estamos muito bem cotados nas pesquisas aí. Eu quero dizer o seguinte, se eu não votar em mim, eu voto em você, tá bom? Combinado. Mas eu acho que tem muita coisa para fazer em São João, né, Ademir? Agora, o importante é ouvir mesmo a população, né? E uma candidatura tem que nascer no seio da população, de várias pessoas discutindo e falando, para as pessoas conhecerem melhor os candidatos, se apresentarem de uma forma mais consistente, né? Eu acho importante isso, ouvir a todos, né? Sem dúvida, tem. Você tem uma experiência política também, você foi vereador, fomos vereadores juntos, foi um prazer trabalhar com você na Câmara Municipal. Tem uma experiência do Executivo, fui vice-prefeito, até muitas pessoas me cobram, Ademir, mas e algumas promessas que você tinha feito quando era vereador, quando era vice-prefeito. E eu sempre explico para a população, Biagione, o seguinte, o Artem sabe muito bem disso, o vereador não tem poder nenhum. Hoje o vereador é mais um fiscalizador do executivo do que um elaborador de leis. E o vice-prefeito, pior ainda. O vice-prefeito é apenas uma expectativa de poder. Você não tem poder decisório nenhum. Então eu cansei um pouquinho de ser sempre o vice-prefeito e a população me cobra com razão e eu não tenho instrumento para poder realizar. Então, gente, é uma angústia. Que você teria como prefeito. Exatamente. E por isso eu batalhei muito no ano passado, tentando passar para a população, olha, um deputado tem esse poder. Tá? Um vereador não tem, um vice-prefeito não tem. O prefeito tem. Então cobre quem realmente tem o poder de executar. Tá certo. Isso que é fundamental. Eu estou dizendo que é uma angústia, até porque ontem mesmo aqui nós estávamos abordando esse caso, né? A gente tem sido chamado, graças a Deus, sempre que a gente puder ajudar e estar junto à população, a gente faz com o maior carinho, sem nenhum interesse político, o interesse é mesmo humanitário, né? A gente, por exemplo, ontem nós trouxemos aqui o caso da Dona Maria, lá do Maestro Mourão, 3 anos sem andar, não é? Sem poder se locomover, perdeu uma filha, logo depois teve esse problema aí, o pai dessas crianças desgostoso, caiu na vida, digamos assim, hoje é um mendigo, né? Hoje anda aí um andarilho, quer dizer, não tem condições de cuidar dessa criança, ela e o marido pedreiro. É uma pessoa de uma fé muito grande, uma família de muito amor, está sem andar. Precisa de um exame para poder ver o que está acontecendo, para poder recuperar lá algo. E ela quer se recuperar para poder cuidar dos netinhos, 3 netinhos para ela cuidar. Fisioterapia, precisa de fisioterapia, precisa, né? Está tendo que pagar com o salário deles lá, né? Com o salário pequeno, obviamente, mais para sustentar 3 crianças agora. Não pode andar, não tem uma resposta e a gente fica angustiado, né? Porque a gente quer ajudar, independente de... A gente quer ajudar, a gente quer resolver e às vezes você não tem o poder para resolver. É uma angústia, né, Ademir? Você não está na sua mão a decisão, né? Eu trabalho na saúde há 28 anos. Eu sou sanjonense, cheguei em São João da Boa Vista para exercer a medicina em 1994. Então são aí 28 anos de muita luta. Sei que a saúde precisa melhorar bastante, em todos os sentidos. A gente tem uma saúde a nível primário, que seria os pós-saúde, que procuram fazer um bom trabalho, mas há dificuldade de você conseguir encaminhar para um especialista, fazer exames de alto custo. Há uma demora que realmente muitas vezes acaba impactando na própria saúde da população. A nível secundário, a gente tem a UPA e o SAMU, que fazem um bom trabalho, e a nível terciário, a nossa Santa Casa. Se a gente conseguir realmente adequar o nível primário, que é a nossa grande meta, 90% se resolve no nível primário, não sobrecarregando o secundário e nem o terciário. Mas não é fácil, realmente é uma luta árdua. Precisamos, por isso que eu sempre disse a todos que precisamos ter ajuda do governador, ajuda de um deputado,
né? Porque é complicado, a gente sente na pele o sofrimento das pessoas e muitas vezes você não consegue ajudar. Vou dar um exemplo aqui, coisa simples, gente. Mas eu estou numa unidade de saúde e eu pego uma criança, por exemplo, com uma infecção de ouvido. Eu sei que tem um ótimo antibiótico de terceira geração que vai funcionar, mas você não tem esse antibiótico na rede pública. Então você acaba tendo que usar as armas que você tem ali, porque a população tem a dificuldade em adquirir um medicamento um pouco mais caro. Você precisa transferir essa criança ou pedir uma avaliação de uma outra especialidade, também há uma demora. Você não tem o especialista a curto e médio prazo. Então são realmente vários detalhes que precisam ser trabalhados para acabar com essa angústia da população. Tá certo. Quero registrar aqui várias manifestações aqui de amigos felizes e contentes aqui, nos mandando mensagens. Aqui o José Luiz Pereira está dizendo assim: 2 grandes nomes para a nossa política poderiam sair juntos, prefeito e vice. Estaríamos feitos, saúde e educação. Quem sabe, da vida, tudo é possível, né? Quem sabe. Né? Obrigado, Luiz. Eu já falei, se eu não votar em mim, eu voto no Ademir. Tá certo? Então, e agradecer a todos os outros aí que estão se manifestando, né? O Paulo Jeremias, nós fazemos política todos os dias, não tem como evitar, né? Exatamente. As pessoas falam, eu não quero política, não gosto, não quero. Não tem como evitar. Viver já é uma política, né? Conviver com as pessoas é uma política. Você tem que criar um relacionamento aí, né? E saber trabalhar também politicamente esses relacionamentos. Enfim, é isso, Ademir. Quero agradecer muito sua presença aqui no Rede Piratininga, na Connect TV, na Piratininga AM 970 e no Rotativa na Rede, Rotativa no Ar. E eu espero que você venha mais vezes aqui, tá certo? Eu agradeço o convite, prazer estar com o meu amigo Biagione de longa data. Opa! Agradeço a todo sanjonense pelo carinho, sempre que eu não me manifesto muito em rede social, mas às vezes quando eu publico alguma coisa, o pessoal sempre tem um carinho muito grande pelo meu nome e isso é muito gratificante. É um reconhecimento de todo o trabalho que a gente procura fazer sempre com muita dedicação, muito amor, muito empenho e isso é muito, muito gostoso. Explicando também, né, Ademir? A gente faz uma brincadeira, temos amizade que há muitos anos e a gente faz uma brincadeira quando a gente faz esse questionamento político, até porque realmente é muito cedo para a gente definir nomes, definir situações, né? Tem que se falar com muita gente, conversar com muita gente, ver como a sociedade reage, que eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida, acho que o diálogo é fundamental. Esse tom nosso aqui é de brincadeira, não estamos aqui oficializando nada, deixa bem claro isso, não, perfeito, certo? perfeito. É uma brincadeira, a gente tem liberdade para isso e o ouvinte certamente está entendendo isso, de que estamos aqui brincando com todas as possibilidades. Eu fiquei, acredito que o Ademir também é muito honrado de ver o nosso nome aí colocado como opção. Eu já estou imaginando as fake news. Artem e o doutor Ademir, prefeito e vice-prefeito. Estão se lançando, estão fazendo política. Não, estão fazendo aqui uma política pública, falando sobre doença e ou falando vice-versa, né? Ademir e Artem. Né? De repente podemos até estar disputando uma eleição conjunta, de repente podemos os dois não estar disputando eleição nenhuma, tá certo? Então é tudo especulação, não estamos fazendo absolutamente aqui nenhuma confabulação política. Uma ilação política. Né? O povo tem direito de pensar, de sugerir, a gente respeita e também, lógico, agradecemos muito o carinho de todos que estão falando, tem que ser este, tem que ser aquele, os dois têm que estar juntos, que nem disse aí o nosso amigo o José Luiz, né? Então, tá certo, tudo ainda é muito cedo, nem falta mais de um ano ainda, né, para a eleição. Eu acho que depois quando começar a faltar um ano, aí começam as coisas a se acertar e certamente a gente tem que trabalhar na Ademir para que seja o melhor para São João, independente que lado estivermos juntos ou até talvez em oposição. Aliás, nós já tivemos várias vezes em lados contrários, sempre com muito respeito, com muita que é amizade, fundamental, que é né? fundamental. Nunca faltou. Eu acho meio primário o político que é candidato, vai enfrentar outro, perde amizade, não cumprimenta. É muito primitivo, né? Várias vezes nos enfrentamos aqui como vereador. Na última eleição, Ademir concorreu contra. Eu era candidato a prefeito, Ademir vice, mas nunca, isso que é importante, faltou respeito, carinho e a consideração, né? Como é que eu vou falar alguma coisa contra o Ademir se eu tenho aí como uma pessoa idônea, um bom político, um bom médico? Não é porque amanhã estejamos em lado contrário que a gente vai
tirar virtudes da pessoa, né? E até a nossa forma de continuarmos amigos, e apesar de às vezes estarmos em lados opostos, eu acho até que sirva pedagogicamente para os demais, né? Não precisa ser inimigo das pessoas. Eu me assusto de vez em quando, recebo mensagens aqui agressivas de pessoas, de políticos, porque está me prejudicando, bobagem muito grande, né? Mas a gente vai ensinando as pessoas aí. Ademir, mais uma vez, muito obrigado. Espero você mais vezes. Quem sabe um quadro aqui, viu? A gente vai gravar com você lá, se você não puder vir. Maravilha, né? Maravilha. Saúde, atendendo a saúde. E a gente promete nem falar de política, viu? Tá ok, não, maravilha. Tá, Joel. Artemio, mais uma vez agradeço o convite, Biagione. A gente aqui agradece. E me coloca à disposição sempre que necessário para falar de saúde, falar de política também, enfim. Os assuntos que... Temos que falar. Aqui a gente não esconde nada, não. Aqui é bem transparente a coisa, tá certo? Tá. E posso fazer um jabazinho aqui? Opa! Vai do apelido, né? Exatamente. Não, e em breve eu vou ter um podcast também. Aí, ó. Olha aí. Então, que legal. Nós vamos retransmitir aqui também, Com viu? certeza, Pode. Vamos... Na verdade, é o meu filho, né, João Pedro. E gente, na verdade, não entende nada. São os filhos, sobrinhos, né? Que ajeitam pra gente toda essa parte. A gente vai lá e grava. Né? Então, em breve, o podcast The Bar. Aí, já vamos assinar contrato aqui para retransmitir. Vamos retransmitir pela Connect TV, pela Piratininga. Vai ser legal. E o filho do Ademir entende, viu? Sim, não. Nós participamos junto da última campanha aí. Ele tem talento, ele gosta de comunicação, Ademir. Ele não gosta de ir direto, né? Parece. Em frente à câmera. Ele é bem tímido, né? Mas ele tá se soltando. Ele fez faculdade de administração, ele gosta muito da parte política. Ele lê muito, ele tá muito sempre antenado. Essa parte tecnológica aí, a criançada domina com uma, sem dúvida. Uma facilidade tremenda. E ele falou, vou falar de todos os assuntos, pai. Vou falar sobre política, sobre saúde. Eu ia perguntar sobre a The Bar, né? O que seria? Né? Na verdade, é que o tema, o estúdio é como se fosse um pub londrino, como se fosse um bar. Então, anota aí pra gente copiar a ideia. A estrutura vai ficar bem legal. Tá legal. Mas vai ter lá uma bebidinha? Não vamos, né? Tiver comidinha lá, docinhos. Vai ter água. Com gás e sem gás. Televisão, podcast, tudo mentira, viu? A gente fica vendo as coisas. Mas vai ser um prazer muito grande e colocamos à disposição tudo. Obrigado, filho de retransmitir, inclusive, também aqui. Obrigado a todo o pessoal da Piratininga. Obrigado, doutor Ademir. A gente vai para o intervalo, Artem. Isso. 1 minuto, estamos de volta. E depois temos várias notícias aqui que estão pipocando aqui, inclusive participação dos ouvintes. Olha que beleza isso daqui, Ademir. Olha que audiência que nós estamos tendo. A gente acompanha aqui uma parte da audiência, que da AM não dá para a gente mensurar. Mas uma audiência fantástica. Nas redes sociais está bombando. Bombando, graças a Deus. Chega 500 mil de pessoas. Aí, nós recebemos um prêmio aí do Facebook. 500 mil. Meio milhão, né? 500 mil de... Como é que é? Como é que fala, Rodrigo? Meio K. Né? Tá. Você recebeu um K. Um K. Que quer dizer... Não sei o que é, mas recebemos um K, beleza. Sei que é uma grande audiência, mas não sei o que é. Tá. Ademir, muito obrigado. Mais uma vez, a gente volta depois do nosso intervalo. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda.
Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Certo. Retomamos aqui o Rotativa no ar, Rotativa na rede. Agora a Suzana já retomou aqui a nossa bancada. Isso. E o Biagione aproveitou, ó, deu no tava pé. na hora. O Biagione, Que oportunidade, ele aproveita todas. o Biagione não tem jeito de a gente segurar o Biagione, viu? Ele aproveita e, ó, se manca aqui. Mas deixou um abraço para todos vocês e promete voltar amanhã. Amanhã é quinta, né? Amanhã pode ser que eu não esteja. Amanhã quero ver vocês dois segurar o Rotativa no ar aqui. Seguramos. Tá? Vamos trazer aí não várias... com a mesma competência, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Vamos fazer melhor até, tenho certeza disso. Quem sabe? Ainda não está definido ainda essa situação. Bom, tem uma notícia aqui interessante, hein? Eu sei que o pessoal está comprando muito aí pela internet, cada vez aumenta mais o número de pessoas que compram pela internet e está tendo uma discussão e agora é uma boa notícia, vai ter isenção, não sei se boa notícia ou ruim, porque também a gente fica com dó do comerciante local, do comerciante brasileiro, que vai perdendo força cada vez mais com as compras, principalmente quando a gente compra fora do país, né? Aí o país todo perde com relação a isso, né? Mas a isenção de impostos para produtos importados já começou terça-feira. E tem o valor também, não é? Vamos conferir mais informações então. Então vamos lá. Mais informações pela Rádio Web. A Receita Federal passa a zerar a alíquota de importação para compras de até $50 em sites internacionais a partir desta terça. A medida vale para empresas de comércio eletrônico inscritas no programa Remessa Conforme. As mais conhecidas são AliExpress, Shein e Shopee, por exemplo. O programa prevê que o consumidor não pague o imposto de importação caso compre de empresas participantes da ação promovida pelo governo. No entanto, todas as vendas internacionais terão a cobrança da alíquota de 17% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na opinião do economista Denis Medina, a novidade não deve encarecer o preço dos produtos. Dentro das questões, imagina que todos esses produtos iam para um centro de triagem e ficavam lá um determinado tempo. E tudo que é processo logístico aduaneiro, armazenagem, implica em custo. Então, mais tempo de armazenagem, maior o custo para os produtos. O professor Denis Medina, da Universidade em Morumbi, acredita que o programa vai agilizar a entrega da mercadoria. Anteriormente, o que acontecia? Fazia as importações, chegava em São Paulo e aí os comércios eletrônicos, as empresas de logísticas iam informar a Receita o que chegou, para quem é, de onde veio, essas informações todas, e aí a Receita ia ver se o produto era permitido, se cabia a tributação ou não, qual que era a tributação. Então isso tudo passava por um centro de triagem que fica em Curitiba. Então quem faz importação, quem já fez compras por os sites internacionais, aí Shein, AliExpress e outros, sabe que assim, muitas vezes os produtos
ficava um tempo razoável num centro de triagem em Curitiba. O processo agora vai agilizar isso porque, antes da chegada do avião, precisa fazer um aviso prévio à Receita Federal informando tudo o que tinha que ser informado antes. O objetivo é atrair o maior número possível de empresas estrangeiras e ter acesso aos dados dos produtos que entram no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Lotari. Tá certo. Então, aí, então as informações vai facilitar a compra, né, de produtos, mesmo que fora do país. O imposto vai ficar menor. Tá melhorando as coisas, né, de uma maneira ou de outra, para o contribuinte é bom. Tá, perfeito. Né? Outra notícia aqui também, que está na ponta da agulha, como se falava antigamente, né, o protocolo que São Paulo lança para combater o assédio contra a mulher. Estávamos falando há pouco, né? Assunto nós estávamos falando há pouco, aí nós recebemos a visita do nosso querido doutor Ademir e vamos conferir essa informação desse lançamento desse protocolo para combater o assédio contra a mulher. O governo de São Paulo lançou nesta terça-feira o protocolo Não Se Cale e a campanha São Paulo por Todas, para reforçar as estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos públicos e privados. As medidas padronizam as formas de acolhimento e suporte para vítimas de assédio. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, destacou que a partir de agora, os estabelecimentos deverão prestar auxílios previstos no novo protocolo diante de qualquer pedido de socorro ou suspeita de caso de assédio, violência ou importunação sexual. Essa lei do Não Se Cale, ela não surgiu em função do caso Daniel Alves. O parlamento teve a iniciativa antes, enxergou a necessidade antes de produzir um protocolo que protegesse as mulheres que muitas vezes são vítimas do assédio, da importunação em locais públicos. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar vendo os passos que foram dados e cabia a nós no Executivo sancionar. Os anúncios marcam o primeiro dia do Agosto Lilás, mês de prevenção e combate à violência contra a mulher. A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, ressaltou que a solicitação de ajuda poderá ser feita tanto verbalmente quanto por meio de um gesto, já utilizado mundialmente para simbolizar essa necessidade. O sinal é feito com apenas uma mão, palma aberta para cima, polegar flexionado ao centro e dedos fechados em punho. O resultado é uma entrega muito maior do que determina a lei, porque a nossa obrigação é garantir que toda mulher saiba que no estado de São Paulo ela está segura. E se algum agressor cruzar com seu caminho, a força da lei será usada contra ele, porque São Paulo não tolera impunidade com agressores de mulher. Um curso gratuito irá capacitar os profissionais dos estabelecimentos sobre a forma de identificar e enfrentar situações de risco, além da maneira adequada de acolher as vítimas. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até o próximo dia 20, por meio do formulário disponível no site da Secretaria de Políticas para a Mulher. Lá, também é possível acessar a imagem do gesto mundial de pedido de apoio. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Você vê, tem como é importante a mulher estar sempre dizendo o que está acontecendo. Se ela está num bar, se ela está numa loja, a responsabilidade ali vai ser dividida. A responsabilidade das pessoas, dos funcionários ali, para poder proteger a mulher. Ela fazendo esse sinal ou não fazendo, você tem esse curso que vai ser dado para todos terem noção e conscientização desse grande programa aí do governador. Porque tem lugares onde você não dá nem tempo de você pedir socorro, né? Então, é bastante interessante esse protocolo lançado aí. Tá certo. De vez em quando a Suzana faz assim também aqui. É porque eu tô chutando a perna dela, viu? Vocês não ligam, não? Que eu chuto bastante a perna dela e ela já ergue as mãos aí. Ela aprendeu agora eu tô ferrado. Agora tem que denunciar. Agora eu não vou poder mais chutar a Suzana aqui, que ela vai erguer as mãos aí. Eu tô bastante enrolado. E você ouviu aí o Tarcísio? A Suzana é fã do Tarcísio. O Tarcísio governador tá fantástico. Mais uma proteção para a mulher e é o mês desse assunto também, e lançou o que há de mais interessante, para que todos tenham essa possibilidade, né? E a gente tem que ser justo, né? Sempre o Tarcísio, atento. governador, tem procurado acertar.
né? E São João mesmo já tem obras do governador. Quanto tempo a gente não viu uma obra no governador aqui em São Paulo, né? Já dia muito prometido e não cumprida. Agora veio. Está lá recapeando a Avenida Durval Nicolau. Eu estou sabendo que você que mora lá, né? Você que foi atrás do governador, usou tua influência aí, tá sempre. Certo? O governador Tarcísio prestigiando aí a Suzana. Já se viu um negócio desse, só porque é caminho da Suzana, tá recapeando. Mas ficou bonito o serviço lá. Tá ficando, né? Ainda vamos esperar concluir, né? Tá ficando bonito. Tá. E também a obra lá do acesso, né? Que agora vai ter mudanças no trânsito lá. Amanhã a gente vai estar falando com mais cuidado sobre isso, mas vai ficar muito bonito aquele acesso. Também obra do governador Tarcísio aqui em São João da Boa Vista, né? Esses recapeamentos, lá o acesso. Então a gente obviamente tem que registrar. É importante a gente reconhecer, a gente fala dos problemas, mas a gente fala também dos méritos, né? Para que outros não tomem méritos indevidos, porque é muito feio você também tomar méritos indevidos, porque aí você se acomoda, aí você não faz a tua parte, né? Não é para também prejudicar alguém ou criticar, não, é porque você tem que fazer a tua parte. Sempre, você está na gestão, faça a tua parte. É um vereador? Seja um bom vereador, faça o melhor possível como vereador. Você é um presidente de Câmara, faça o melhor possível, né? Além de ser vereador, sendo presidente de Câmara, você tem que ser um conciliador. Sim. Você tem que ser uma pessoa que una as instituições da cidade, que una as pessoas, né? Que trabalhe com respeito a todos, né? Então todo mundo tem uma função. O vereador vai fiscalizar, o vereador vai trazer esclarecimentos para a população. O presidente, movido a presidente da Câmara, tem que ser um conciliador. Tem que conversar com diversos partidos, com o executivo, com os demais vereadores, né? Não pode ser uma pessoa que crie divisão, que crie briga, né? E se você é um prefeito, você tem que ouvir a sociedade. Básico. Ouvir a sociedade. Vigiar a tua equipe. Principalmente. Né? Você tem que vigiar, porque às vezes as coisas acontecem atrás de você, nas tuas costas, que você não está nem vendo, né? E você tem que conferir, você tem que ver, olha, se tem algum assessor meu aqui fazendo alguma besteira, alguma corrupção, você tem que ficar atento. E também não é passar a mão na cabeça do assessor, não, né? Fez bobagem, fez besteira, você tem que no ato dizer e cobrar. Senão você passa a ser conivente, tá certo? E às vezes tem pessoa muito próxima de você, né? Tá ali do teu lado, né? Tem até um ditado que fala dormindo com o inimigo, né? É um ditado que diz assim, quando é muito amigo e o cara que tá te enfiando a faca, então se usa. Às vezes você está dormindo com o inimigo. Com verdade. Né? Se a pessoa está fazendo corrupção, né? É um assessor, um diretor, está dormindo com o inimigo, perigoso, hein? Ele te mata, né? Ou te leva à morte. Então, toda atenção nisso. Olha aqui os ouvintes aqui. Olha, todos os ouvintes estão fazendo perguntas aqui, estão dando comentários. Depois a gente volta no rotativo a enumerá-los aqui. O Felipe Pomeranzi Milan lembra aqui um fato importante, né? Precisamos resolver a falta de medicamentos nos postos de saúde o mais rápido possível. E ontem também recebi informação, gostaria até de alertar os vereadores aqui, que novamente UPA lotada, Suzana. A UPA? UPA lotada, as pessoas demorando horas para ser atendido. Não aumentou o médico? Parece que tinha algum projeto, não sei. Mas quer aumentar um médico, não vai resolver. Não vai aumentar resolver. um médico, a gente fica igual o Vargem Grande, que tem menos da população, tem mais médico lá, tem mais enfermeiro. Correto. Quer dizer, não vai resolver o problema. Não é esse o problema. Precisa ver qual é o problema. Mas nós vamos conferir depois, vamos inclusive comunicar à prefeitura aí. E o Felipe Pomeranzi Milan tem toda a razão. Essa questão ficou suspensa, vocês lembram? A Câmara Municipal ia começar a discutir para ver o que está faltando, aonde está faltando os medicamentos, né? Por que estão faltando, se é o Estado que está deixando de fornecer, é o DRS que não está entregando esses medicamentos, é a prefeitura que não está comprando por um motivo ou por outro, não sabemos qual. Então, qual é o problema? Tem que resolver isso, né? E a Câmara ficou de discutir esse assunto, a Câmara ficou de resolver esse problema, mas marcou-se até uma reunião, mas aí veio o recesso e optou-se erradamente aqui, a gente está citando isso porque foi um erro, né? O recesso, tá bom, está no direito e tal, mas anuncia que vai fazer uma reunião. Chama lá a prefeita,
chama a diretora do DRS, chama a Terezinha, chama a Patrícia Magalhães e simplesmente, nós vamos entrar em recesso agora, vem a PIC, vamos discutir depois. Olha, causa uma má impressão para a população. É muito ruim a imagem que fica. Parece assim, olha, estamos em férias, vamos curtir aí a PIC, depois a gente vê o problema de medicamento, depois a gente resolve, né? Eu quero crer que não foi essa a intenção, mas fica essa impressão. E é ruim tanto quanto, né? Dá a impressão que essa falta de medicamentos é secundário. Mas é a saúde do povo. Remédio para pressão, meu Deus, que loucura. Como não? Sim, nós vimos aí os remédios que estão faltando. Então, mas vamos esperar agora, Felipe, se a Câmara, que é um assunto da Câmara, um assunto dos vereadores, tem que decidir isso. Nós vamos acompanhar aqui, vamos dar total cobertura, né? Como estamos tentando também ser um elo de ligação com o outro lado, daquele lado que está sofrendo, que é o lado da população. A gente tem ouvido e vamos continuar ouvindo aqueles que estão sofrendo. Aquele caso ontem que nós levamos ao ar aqui, da dona Maria, lá do Mestre Mourão, hoje eu já entrei em contato com o DRS. Enviei direto no zap da Patrícia Magalhães, como também estarei enviando hoje ainda no zap da prefeita. Se ela ainda não me bloqueou, porque eles não mandam a notícia aqui para nós, né? De repente também eu faço questão de falar isso, porque de repente alguém pode falar assim, é pessoal, político. Não é, que fala todo mundo. Quem quiser falar, os candidatos possíveis, que quiser falar aqui na Piratininga, candidatos a prefeito, vem aqui. Aqui é democrático, aqui todo mundo vai falar, todo mundo tem direito de opinar. Estou mandando para a diretora, vou mandar para o prefeito. Vamos ver como é que vai ser a resposta de uma e de outra, né? E está aberto aqui. Falou hoje o Odemir, que está lá na lista de provável candidato. Eu falo todo dia, então eu não vou falar. Também estou na lista de provável, nem por isso eu vou... Mas é oportuna. A população tem que ter noção do que vai acontecer. E os demais também. Ideias. Quem quiser falar, até é bom para as pessoas ir conhecendo, né? Sabendo quem são, quais são as ideias, tá certo? Tentar convencer já a partir das ideias. Tem que se apresentar. Quem é, né? O que eu quero, aqui veio, né? O que eu já fiz. Né? Tem que fazer isso, para a gente fazer umas escolhas boas, tanto de vereadores como de prefeito. A gente tem que fazer escolhas boas. E nós aqui somos imprensa. Eu sei que todos os olhos estão assim, virados no que eu falo. Para saber, né? Do que se eu estou usando aqui o espaço para questões pessoais, isso não existe. Eu esclareço já, pode procurar à vontade aqui, que não tem. Porque, acima de tudo, eu sou jornalista. Então, eu estudei jornalismo a vida toda, antes de ser político, ter tido aquela experiência política, antes da minha experiência como reitor da Unify, minha vida era comunicação. Né? Fui dar aula no curso superior, professor de comunicação. Agora é que eu fui para a área do direito, mas comunicação. Então, eu zelo muito por fazer um bom jornalismo. Imagina um professor de jornalismo que deu aula para os seus alunos, que ensinou como se faz boas práticas do jornalismo e, de repente, você dá mau exemplo no ar. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar bom exemplo. E o bom exemplo meu aqui é que, independente da questão política, eu tenho que abrir aqui os microfones para todo mundo. Que, por sinal, aliás, foi o que eu disse e falo assim com muita clareza, com muita honestidade, olhando no olho, né, das pessoas. É muito cedo, ninguém sabe o que vai acontecer. Você não sabe nem o dia de manhã. Tem a menor noção. Tem que aguardar mesmo. Não tem... Eu sou bastante humilde assim, olha, se aparecer um nome melhor, conte com o meu apoio. Se aparecer um nome, conte com o meu apoio. Não sou, né? Eu quero ser candidato. Eu gostaria muito de resolver os problemas, de ter o poder da caneta para poder socorrer essas pessoas, mas eu prefiro nem ser, porque é um peso também muito grande. Me dá mais prazer estar aqui, fazendo jornalismo, né? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Se não tiver outro nome melhor, você não pode se omitir, você tem que ir. Tem que participar sempre. Tem que participar para depois poder cobrar, poder ajudar, colaborar. Não, se você se omitir, se todo mundo se omitir, como é que fica? Só né? Cai o nível, aí aquele que quer ser um oportunista, um alpinista social aí que quer projeção, aí você acaba se destacando, sobrou só ele. Então, você tem que sempre ter o seu nome à disposição, mas não pode fazer disso tua razão de viver, né? Sem dúvida. A vida tem muitas outras razões maravilhosas para a gente estar vivo, para a gente estar em pé,
né? Então, muita não pode. coisa a ser feita, a ser realizada, enfim. E a política, já dizia o Herbert Levy, é como as nuvens no céu, né? Você olha hoje, está de um jeito, daqui a pouquinho muda tudo, né? Muda o Herbert sempre, Levy que falava isso. Então muda mesmo. Então é uma bobagem a gente ficar com conjunturas políticas, com malquerências, né? Então. Combatendo um, combatendo o outro, uma grande bobagem, né? Deixa a vida me levar. Essa que é o grande lema do Zeca. Já nos ensinava o nosso grande filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Então, leva eu, deixa a vida me levar. A gente vai nessa também, deixa as coisas acontecem, independente das nossas vontades. E eu repito, aqui é democrático, está à disposição de todos, né? O Rodrigo, nós temos aqui 2 notícias importantes, né? Nós temos aqui essa questão dos incêndios, de como evitar incêndio nessa época. Também nós já falamos aí com o Dr. Ademir sobre as doenças e tudo mais, mas tem outro problema dessa época, esse alerta amarelo, né, que entrou São João, hoje que entrou. Então é um alerta amarelo que serve para as questões de doença, aumenta os casos, como o doutor já explicou agora há pouco, e não é só, hein? Aumenta também perigos de incêndios. Muitos, né? São João, Águas da Prata, região, fiquem alerta para incêndios. Mais informações pela Rádio Web. Nestes meses de inverno no Brasil, com a escassez de chuvas, o ar da região centro-norte do país fica mais seco, as temperaturas sobem e, assim, cresce a chance de propagação de incêndios florestais. Por isso, nesse período, o uso do fogo é proibido, mesmo que de maneira controlada. Pode danificar o solo e a vegetação, destruir colheitas, estragar a arrecadação ou mesmo prejudicar a saúde dos produtores rurais pela poluição, com grave risco para crianças e idosos. Não vale a pena arriscar, como explica o coronel Dércio Santos, secretário executivo do Comitê do Fogo do Estado do Mato Grosso. Por que período proibitivo? Justamente pela escassez de chuvas, né? Pelas altas temperaturas, o que nós conhecemos até pelo triplo 30, ou seja, a gente vai ter umidades relativa do ar abaixo de 30, a gente vai ter velocidades do vento acima de 30 e temperaturas acima de 30. Para evitar os potenciais prejuízos de um incêndio, o proprietário rural, especialmente do Cerrado e da Amazônia, pode se preparar para o período de inverno seguindo algumas orientações. O coronel lembra que o combate a incêndios é um trabalho de diferentes etapas ao longo de todo o ano. Primeiro, a prevenção. Depois a preparação, com formação antecipada de brigadas próprias ou com vizinhos, e depois ações de resposta e eventuais responsabilizações. O fogo ele sempre começa pequeno. Se tiver condições de debelar o incêndio ou controlar ele ainda na sua origem, nós não vamos ter um desastre ambiental. Formar brigadas comunitárias, ou seja, treinar os seus funcionários ou a sua rede de grupo, né? Ter materiais específicos para o combate a incêndio, como pequenos caminhões-pipas ou kit combat, né? Que são equipamentos com menor capacidade de água, que pode ser colocado em cima de uma caminhonete. Dércio acrescenta que os aceiros também devem ser preparados antes do período proibitivo e mantidos durante o inverno para proteger uma área de interesse. Ele também destaca a importância de se construir um canal de comunicação entre os proprietários de terra da região para uma operação conjunta que impeça que o fogo se alastre por lá. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Tá aí, dado o alerta, né, Suzana? Você que morou muito tempo na Prata, né? Aquilo realmente sempre tem notícias, né? Sempre tem novidades. Você pegou muito incêndio lá na Fazenda Prata? Meu pai, olha, meu pai teve incêndio em 1991, teve incêndio lá. Pegou, e teve também uma época que teve geada, que também foi nos anos, acho que 1999 também teve geada, mas fogo sempre. Poxa, todo ano era uma surpresa em cima do morro lá. Teu pai Papai combatia sempre mesmo. combatia, ia atrás do pessoal da polícia, dos bombeiros, enfim. Sempre tinha bastante ajuda, o pessoal anunciava, entrava em contato, enfim. Mas muita perda, né? Perigoso. Produção, na época ele tinha café,
Muito, muito arriscado. Tá certo. Ó, entre os inúmeros comentários, participação que nós estamos recebendo, o Roberto SJBV faz uma observação bastante interessante aqui. Ele diz assim: por que falta medicamento nos postos de saúde? Se sempre são os mesmos que são fornecidos à população. Já sabe que todo mês a pessoa vai buscar o medicamento e não tem. Não é? Mesmo que teve problema na licitação, teve problema. Você tem razão, Roberto. São sempre, não é para ter problema em licitação. São sempre os mesmos. Ou é uma forma de economizar o dinheiro para talvez gastar em outra área que considerem prioridade. Porque eu e a Suzana fomos visitar algumas farmácias aí da região, e aquelas que funcionam muito bem, tem cidades que estão sobrando medicamentos. Não estão faltando, cidades menores que São João, orçamento menor. Me ensinou uma lição interessante, o de São José do Rio Pardo e o de Casa Branca. Eles não deixam zerar. Quando começa a zerar, já manda para o departamento de licitação. Porque como é que funciona? Porque depois vem com aquela desculpa: não tem porque a empresa não forneceu. Nós compramos, está aqui a licitação, a empresa não forneceu. Por isso que está falhando. Como é que resolve esse problema? É tão simples, o Roberto. Eles, antes, um mês, 2 meses antes, eles avisam: queremos tal medicamento, você tem tantos dias para fornecer. Não forneceu? O segundo: queremos tal medicamento, tantos dias para fornecer. O terceiro: no quarto, a prefeitura compra de quem ela quiser, porque aí é liberado. Então, por isso que não chega a faltar medicamentos lá. Então, eu não sei o que está acontecendo em São João. O prefeito, como eu disse, não nos dá resposta, o departamento de saúde não nos dá resposta, mas, né? Vamos ver o que acontece. E agora também, só completando a informação, nosso horário está chegando ao final, também nós anunciamos na manchete, né, a mudança do Dr. Donizete, uma notícia que a gente já havia dado aqui na Rádio Piratininga. Ele mandou na Rede Piratininga e na Conex TV, ele mandou uma confirmação, realmente deixando São João da Boa Vista, indo para São Paulo. Possivelmente é um caminho para a aposentadoria do Dr. Donizete. E o que muda? Muda muita coisa, porque é ele quem cuida justamente dessa questão da gestão da saúde. É ele, como promotor público, fiscaliza a Santa Casa, né? Inclusive tem aquele abacaxi que nós falamos sobre ele amanhã, que foi a rejeição das contas da prefeitura na área de saúde. É um abacaxi de um tamanho enorme, né? Rejeitadas essas contas, o promotor público vai ter que analisar. E agora, José? Esse é o problema. Agora, José? O que vai acontecer? Bom, e agora, José, também para uma outra questão aqui que está na pauta, nós vamos falar agora e vamos falar depois mais também, né? O governo de São Paulo está anunciando plano para desestatização da Sabesp. Vai ser desestatizada. E aí, está devendo para São João da Boa Vista. Vai pagar a conta antes? Não vai pagar. Perdemos para sempre, porque não cobraram, não souberam cobrar, está devendo um piscinão. Isso é bastante grave. Né? Porque nós tínhamos... tem gente que fala que são 4, então fizemos 2, teria mais 2. Eu vou conferir depois. Um é com certeza. Falta um piscinão que eles ficaram de fazer para São João. Falta melhorar aquele piscinão da Vila Brasil, nós já falamos, aquilo está uma vergonha. E falta represa. A represa, principalmente. Falta represa. Virou uma novela já aqui. Então, quer dizer, nós demos concessão para eles, 30, 40, 60 anos, estão cobrando da população, estão recebendo da população, vão ser desestatizados, não vão pagar a dívida. Porque não souberam cobrar essa dívida, porque não quiseram cobrar. O que rolou por trás disso? Porque é incrível. Incrível, né? Mesmo. São tão eficientes para cobrar qualquer tipo de imposto. Você vai dever. Deve para você ver. Cobrança imediata. Vamos usar a própria Sabesp. Deve água para a Sabesp. Você vai ver quantos meses vai ficar com Vai ficar sem água, vai desligar. Vai desligar ainda. E nome sujo ainda e tudo mais. Agora, eles podem dever para a cidade. Mas vamos conferir essa notícia da desestatização que o governo do estado vai promover na Sabesp. E depois nós vamos voltar nesse assunto. E não vamos deixar eu sair aqui sem pagar a conta, não. Pelo menos gritar, nós vamos gritar bastante, que é o que podemos fazer. Vamos conferir a informação. Após a reunião com o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização, o governo do estado anunciou nesta segunda-feira a estruturação do processo de privatização da Sabesp. A empresa passará por uma oferta pública de ações no modelo follow-on.
atraindo acionistas de referência, mas mantendo o Estado com uma participação menor, acompanhando o crescimento da companhia. Durante a coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que os investimentos resultarão em benefícios para os paulistas. A gente queria, no final das contas, um modelo que permitisse para nós, um modelo de mercado que permitisse chegar a um investimento que seja um investimento importante, um investimento que proporcione uma antecipação das metas de universalização previstas no marco do saneamento. Então, o marco do saneamento prevê a universalização até 2033, que garanta o investimento nos municípios, ou seja, que mitigue esse risco de repente o investimento não chegar nos municípios, inclusive naqueles municípios onde não há vantajosidade econômica, e que garanta também uma tarifa mais baixa. Entre as propostas está a antecipação de 4 anos da universalização do saneamento no Estado, de 2033 para 2029. Para isso, a Sabesp vai investir 66 bilhões de reais para levar acesso à água e esgoto para os 375 municípios atendidos pela companhia. A gente está falando de atender 10 milhões de usuários a mais, que estão divididos entre algumas categorias. São aqueles usuários que hoje não contam com água tratada, passarão a contar com água tratada. A gente vai atender usuários que hoje contam com água tratada, mas não têm coleta de esgoto. Eles passarão a ter água tratada, coleta de esgoto. E existem aqueles que têm água tratada, coleta de esgoto, mas não têm o tratamento de esgoto. Então a gente está falando de fato de ter água tratada para todo mundo, coleta e tratamento de esgoto para toda a população abrangida pela Sabesp com tarifa mais baixa. A operação vai permitir a redução de tarifa de água e esgoto, segundo estudos da International Finance Corporation, do Grupo Banco Mundial, além de modernizar estações de tratamento, instalar 2 usinas de dessalinização de água na cidade de Guarujá e Ilhabela e despoluir o rio Tietê. Por enquanto, o processo ainda está em fase inicial, mas a previsão é que a desestatização da Sabesp seja aprovada pela Lesp ainda este ano. Agência Rádio Web, de São Paulo, André Borges. Olha aí a Quanta importância novidade. disso, né? Eu estava esperando o governador Tarcísio falar e fazer a represa em São João da Boa Vista também, que está devendo. O governador nem deve saber disso, óbvio. Né? Mas olha que oportunidade boa de fazer a Sabesp pagar, né? Agora, e se deixar perder essa oportunidade, pelo amor de Deus, Cobrem. vereadores e prefeita, se perder essa oportunidade agora, bau, né? Que nem diz. Como fala o mineiro, cavalo passou reado, não montou, não monta mais. A gente conhece um monte de deputados, a gente pode ajudar também, tá? A gente conhece muitos deputados, vai passar pela Lesp, né? E a gente pode fazer aí, juntar todo mundo, juntar uma força muito grande aí e pedir para os deputados colocar isso lá. Né? Fazer a represa de São João da Boa Vista sem delongas, tá certo? Ou então, no mínimo, na pior das hipóteses, quem privatizar assume o compromisso de fazer a represa de São João. Pedi até para o Rodrigo depois separar um trecho dessa reportagem, da fala do governador, para a gente voltar a debater esse assunto. Quero trazer pessoas aqui no Rotativa para a gente debater aqui com mais exaustão aí essa questão, porque vai alertar as nossas autoridades, né? Alertar aí prefeitura, vereadores, para não perder essa oportunidade. A hora é agora. Perdemos várias, foram 30, 40 anos de promessa de uma dívida que não foi paga. Se a gente perder essa oportunidade agora, bau, não tem mais represa mesmo em São João. Né? Deixamos muitos assuntos em pauta fora, que inclusive anunciamos aí nas nossas manchetes, mas voltamos amanhã trazendo todas essas notícias e outras mais. Falando inclusive de Andradas, onde foi o lançamento oficial, estamos vendo aí fotos lá em Andradas da Sinfonia Fantástica. Vai acontecer no dia 19 de agosto, já marca aí na tua agenda. Vai ter a Sinfonia Fantástica, aquele espetáculo maravilhoso de luz, de música, com muitos sanjoanenses participando. Muitos sanjoanenses, músicos, vários músicos aqui de São João da Boa Vista participando. Vai ser lá na cidade de Andradas, no dia 19 de agosto. Nós fizemos lá algumas reportagens, algumas entrevistas e a gente traz aqui nas próximas edições do
do Rotativa no Ar, do Rotativa na Rede. Mais algum recado, Suzana? Não, acho que realmente por hoje, né? Vamos deixar para amanhã algumas outras novidades aí que estão a ser definidas, né? Tem bastante coisa ainda para falar. Ixi, tem coisas para falar aqui que não acaba mais. Tem da saúde, tem da educação, né? Principalmente a questão de vagas aí para tempo integral de escola. Isso é importante também, hein? É importantíssimo. Tem mudança. Esse caso dessa mãe aí com arma na escola também, nós vamos lá conferir, vamos dar uma olhadinha na segurança das nossas escolas, como é que estão aí, volta às aulas agora. Espero que tenham tido esse cuidado aí com relação às seguranças nas escolas, ok? Perfeito. A gente volta então amanhã aqui, talvez eu não volte amanhã, hein? Volto na sexta-feira aqui no Rotativo no Ar, Rotativa na Rede, trazendo as informações, os comentários, a participação aí dos nossos ouvintes, seguidores pela M970, pela Connect TV Brasil, pela Rede Piratininga de Comunicação, Rede Piratininga no Facebook e no Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, obrigada pela nossa audiência.